Olá, alunos do Colégio Ariston, CPMG Ariston Gomes da Silva. Boa tarde. Como amanhã é a prova de física, eu resolvi fazer essa aula. Estou tentando aqui, é a primeira vez, pode ser que não fique tão bom, mas é uma tentativa de tirar as dúvidas e revisar o conteúdo da prova. Quem está no grupo do WhatsApp, eu coloquei lá que o conteúdo da prova de amanhã é só o assunto do primeiro bimestre. Embora a gente tenha trabalhado corrente elétrica, mas para não ficar muito extenso, eu coloquei só a parte de eletrostática mesmo. Então, eu vou estar basicamente cobrando os 3 processos de eletrização, por contato, atrito e indução eletrostática, e carga elétrica e lei de Coulomb. E daquela pesquisa que vocês fizeram, também dá uma lida, principalmente em blindagem eletrostática, que eu vou estar cobrando de vocês. Então, eu vou tentar fazer aqui com vocês a explanação de uns slides que eu fiz e vamos ver se vai dar certo. Então, vamos lá. O assunto de eletricidade começou, tem notícia, né? Tem escrito que iniciou com esse filósofo grego aqui chamado Tales, né? Que viveu na cidade de Mileto, por isso ele é chamado Tales de Mileto, e no século 6 antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo, o Tales de Mileto, ele já começou a estudar sobre eletricidade. Como que foi esse estudo de eletricidade? Sabia que numa cidade chamada de Magnésia, acharam uma pedra mágica. Então, essa pedra mágica, ela tinha um forte poder de atração. Hoje sabe que essa pedra mágica era o ímã. Então, por isso, pedra mágica era chamada de magnetita. Daí surgiu o nome de magnésia. E o Tales de Mileto, ele quis saber se existia na natureza alguma outra substância que pudesse ter o poder de atração, assim como os ímãs. E ele começou a fazer algumas experiências. Foi quando ele conheceu, que ele teve acesso ao âmbar, que é essa gelatina de árvores, tipo uma gelatina produzida pelo pé de caju, por exemplo. Essa gelatina, o objetivo dela é capturar os insetos. Então, quando ela captura o inseto, ele acaba morrendo. Esses insetos aqui para a biologia é muito importante. E esse âmbar, em grego, é chamado de elétron. Então, o que o Tales fez? Ele atritou, esfregou, né, essa pedra, né, essa gelatina, depois de seca, ela fica bem dura, ela vira tipo uma rocha, e ele atritou com lã de carneiro. E ele percebeu que ao atritar esse âmbar com a lã de carneiro, o que aconteceu? Essa lã começava a atrair alguns objetos. Aí ficou nisso. No século XVI, já depois de Cristo, um médico inglês chamado William Gilbert, ele começou a estudar as propriedades do âmbar, e aí ele chamou todos os materiais que tinham aquelas propriedades como a do âmbar, que ao ser atritada começava a atrair, ele chamou esses materiais, devido a elétron, que é o nome do âmbar, ele chamou de elétricos. Então, daí surgiu o nome eletricidade. E o William Gilbert publicou seu primeiro trabalho em 1600. Então, já 1600 depois de Cristo. Aí, esse outro físico francês aqui, Dufy, foi ele que descobriu o que chamou na época, hoje a gente fala carga elétrica positiva e negativa, mas o que chamou na época de eletricidade positiva e eletricidade negativa. Então, ele que descobriu também que cargas elétricas de mesmo sinal tinha
uma força de repulsão e cargas elétricas de sinais contrários tinham uma força de atração. Então, foi esse cientista que descobriu a força de atração e repulsão entre as cargas elétricas. O que diferia do ímã, que o ímã não é carga elétrica, o ímã é campo magnético, e que depois a gente vai estudar sobre os ímãs. Então, qual foi a experiência que ele fez? Ele atritou âmbar com um pedaço de lã, e aí ele percebeu que outro âmbar, também eletrizado com lã, âmbar com âmbar dava repulsão, lã com lã dava repulsão. E aí ele pegou um vidro e atritou com uma lã, os dois nêutrons, lembra que nêutron não está eletrizado, fez o atrito, né, esfregou a lã no vidro, e ele percebeu que o vidro adquiria uma carga diferente da lã. Por quê? Se você pegasse um vidro e aproximasse de outro vidro eletrizado, dava repulsão. Se você aproximasse da lã, dava atração. Então, ele descobriu que tinha dois tipos de carga elétrica, que ele chamou todas que fosse igual a do vidro, ou seja, que todas que fossem repelidas pelo vidro, ele chamou de eletricidade vítrea. E todas que tinham igual a do âmbar, ele chamou o âmbar, como o âmbar é uma resina, ele chamou de eletricidade resinosa. Hoje sabe que a do vidro, a eletricidade vítrea é a positiva e a eletricidade resinosa é a negativa. Ou seja, o vidro atritado com a lã, por exemplo, o vidro adquire carga positiva e a lã adquire carga negativa. Essa carga positiva inicialmente era chamada de eletricidade vítrea e a carga negativa, eletricidade resinosa. E aí, então, qual foi a conclusão? Quando você tem duas cargas iguais, elas se repelem. Então, carga positiva com carga positiva, força de repulsão. Negativo, carga negativa, força de repulsão também. Mas os opostos se atraem, dos princípios da eletrostática, os opostos se atraem. Então, carga positiva com carga negativa, ou carga negativa com carga positiva, se você aproximar dois corpos eletrizados com carga de sinal diferente, dá uma força de atração. A força de repulsão é representada com a setinha, né, o vetor para fora, indicando a repulsão entre as partes. Então, aqui no caso, duas partículas negativas e duas partículas positivas, força de repulsão. Cargas de sinal contrário, a força de atração é representada com o vetor para dentro. Então, a setinha para dentro representa força de atração. Hoje se sabe que por que o corpo adquire carga positiva e por que ele adquire carga negativa. O átomo ele é formado por partículas elétricas. O átomo ele tem no núcleo do átomo o próton. O próton são partículas eletrizadas com carga positiva. E ele tem o elétron. Os elétrons são partículas eletrizadas com carga negativa. Esse é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? O atual é esse aqui, de Schrödinger. Então, os elétrons, na verdade, ficam, né, uma nuvem eletrônica aqui em torno do núcleo, e os elétrons ficam nessa nuvem eletrônica aqui. Então, como o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva, próton com próton tem mesma carga. Então, próton e próton, força de repulsão. Elétron tem mesma carga, então elétron e elétron, força de repulsão. Então, os elétrons se repelem, os prótons se repelem, mas um próton tem carga positiva, um elétron tem carga negativa, então carga negativa com carga positiva, força de atração. Então, elétron atrai próton. Então, o que eu posso concluir dessa imagem? Ó, cargas que o elétron e o próton, mesmo que se eu não soubesse quem é positivo e quem é negativo, se elétron repele elétron, próton repele próton e elétron atrai próton, então significa que tem que ser cargas opostas para ter força de atração. Então, se o elétron atrai o próton, significa que o elétron e o próton têm cargas de sinais contrários. Quando um corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente fala que esse corpo está eletricamente neutro. Então, se um corpo tem 1 milhão de prótons, 1 milhão de elétrons, ele não está eletrizado. Para eu eletrizar esse corpo, eu preciso fazer com que o número de prótons e elétrons se torne diferente. E para fazer isso, existem 3 processos que nós chamamos de processo de eletrização. O primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, você precisa atritar, esfregar um objeto no outro, para um objeto arrancar elétrons do outro. Então, por exemplo, se eu esfrego um pano de seda em um vidro, o vidro adquire carga positiva e a seda adquire carga negativa.
Por que que o vidro adquiriu carga positiva? Como o elétron tem carga negativa, para ele adquirir carga positiva, ele tem que perder elétron. Toda vez que perde elétron, adquire carga positiva. A seda arrancou elétrons do vidro, então, ao receber elétrons, a seda adquire carga negativa. Então, olha, nêutrons, vidro e seda possuem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Depois do atrito, o vidro perdeu elétrons para a seda, perdeu elétron, carga positiva, recebeu elétron, carga negativa. Não significa que o vidro só tem carga positiva e a seda só carga negativa, não. Isso aqui mostra o excesso de carga positiva, o excesso de carga que é negativa. Então, quando você atrita e o objeto se torna eletrizado, o objeto pode atrair, no caso mostrando a régua aqui, atraindo pequenos pedaços de papel. Você pode passar o pente no cabelo, você consegue atrair pequenos pedaços de papel. Porque todo o corpo eletrizado atrai um corpo neutro, pelo processo chamado de indução eletrostática que a gente vai ver. Agora aqui eu vou mostrar para vocês um simulador, vou ter que pesquisar, eu queria ter baixado aqui, mas é rapidão. Eu preciso de pegar um simulador, você pode pesquisar na internet, chama simulador FET. Simulador FET. Esse simulador FET, ele tem simuladores de química, física, de ciências da natureza. Química, física, biologia. E aí você tem vários simuladores. Então, você abaixa aqui, eu vou pegar um simulador de física. Aí eu quero usar, tem vários simuladores. Eu vou usar o simulador do balão. Deixa eu achar aqui. Aqui. Eletricidade estática em balões. Você pode baixar e eu vou usar aqui na própria internet. Olha, então aqui eu tenho uma blusa de lã, carga positiva e negativa. Então essa blusa, ela está eletricamente neutra. Eu tenho um balão, esse balão, ele tá com a mesma quantidade de carga positiva e negativa, então ele está eletricamente neutro. E aqui tem a parede. Lembra quem estava na aula no início do ano? Nós fomos no laboratório de ciências e eu grudei canudinho na parede. Então é a mesma ideia que eu vou mostrar aqui para vocês. O que que acontece? Ao atritar, eu vou usar dois balões aqui, ó. Então, primeiro eu vou pegar o balão amarelo. Ao pegar o balão amarelo e esfregar na blusa, olha, o balão arranca elétrons da blusa. Então, vai ficar um excesso de elétrons, que é essa carga azul e carga negativa no balão. Então, o balão se tornou eletrizado negativamente. A blusa, ó, ficou com mais carga positiva. Então, a blusa está com carga elétrica positiva. Quando eu pego esse balão e aproximo da parede, olha o que que acontece. Fica observando o azul na parede, ó. Então, o azul, tá vendo que está sendo repelido? Então, por quê? O menos, né, da parede, que são os elétrons, são repelidos pelos elétrons em excesso do balão, né? Cargas de sinal contrário se repelem. Aí, o que que acontece? Então, a carga negativa com a positiva se atrai, então o balão fica grudado na parede, do mesmo jeito que eu grudei o canudinho. Se eu soltar o balão aqui, ó, ele vai ser atraído pela blusa, porque ele tá com carga de sinal contrária da blusa, ó. E aí, então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse balão e grudar ele na parede e vou eletrizar esse outro balão, né? A blusa não ficou só com carga positiva, não. Ela ficou muito eletrizada positivamente. Aí eu solto o balão, ó. Aí eu vou tentar pegar esse balão aqui e grudar no outro, ó. Os dois têm carga negativa. Negativo com negativo, força de, ó, repulsão. Então, os balões, eles se repelem. Então, eu não consigo, ó, eu não consigo grudar um balão no outro, porque tem força de repulsão. Mas eu posso pegar o balão e colocar na blusa, posso pegar o balão e colocar na parede, o outro balão, mas balão com balão eu não consigo, porque os dois adquiriram carga de mesmo sinal. Então, a eletrização por atrito é isso. Você atrita, você esfrega um objeto no outro, ele adquire carga de sinal contrário. Então, isso é muito importante na eletrização por atrito, carga de sinal contrário. E cargas de sinal contrário, força de atração.
Ao aproximar um objeto eletrizado de um neutro, acontece a separação das cargas elétricas, que é chamado de indução eletrostática. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Aí, continuando, né? Eletrização por atrito. A eletrização por atrito, ela é muito conhecida na eletricidade estática. Quando você encosta num carro no tempo seco, você pode levar um choque. Às vezes, ao encostar numa maçaneta, às vezes, ao encostar até numa pessoa, você leva choque. Então, porque o atrito de materiais, simples fato de você estar de roupa, você se torna eletrizado, você entra num carro, você atrita com o banco do carro, e aí quando você encosta em alguma coisa, você descarrega, aí você leva aquele choque, que é o choque de eletricidade estática, que acontece muito no tempo seco. Se você nunca levou, provavelmente você vai levar um choque. Então, mostrando aí, a pessoa anda, se torna eletrizada ao aproximar da porta, cargas pula para a pessoa. Passou muito rápido, né? Então, vou voltar aqui. Então, olha, esse slide tem duração muito rápida. A carga pula para a pessoa. Então, a pessoa se torna eletrizada ao atritar com a roupa e ao aproximar, por exemplo, da porta de metal, cargas pula para a pessoa que está com excesso de carga positiva, tá vendo? Aí carga negativa vai pular. Nesse momento, você leva o choque. Então, eletrização por atrito, repetindo, você esfrega um objeto no outro, os dois adquirem carga elétrica, um positivo e o outro negativa. Agora, o outro caso é a eletrização por contato. Por contato é você encostar um corpo, olha nessa primeira imagem, o corpo A está com carga positiva, o corpo B não está mostrando nenhuma carga, significa que ele está eletricamente neutro. Quando você encosta um objeto, olha, o B se torna eletrizado positivamente também. Olha na segunda imagem novamente, positivo, encosta. O que acontece? Se o corpo está eletrizado positivamente, nessa imagem aqui, ó, quando você encosta no que está neutro, elétrons do neutro pula para ele perde um pouco de carga positiva, mas ele ainda continua eletrizado, e o outro vai perder carga também, vai ficar positivamente. Olha o número, era 4 carga positiva, aqui, ó, 4. Quando encostar, ficou no final, ó, com 2 cada uma. Então, soma as cargas e divide por 2. Então, aqui mostrando um corpo positivo, um corpo neutro, aí você encosta, cargas elétricas passa, carga negativa do corpo que está neutro para o positivo, diminui a carga positiva, mas ele continua positivo, e o outro se torna positivo. Então, na eletrização por contato, sempre os dois corpos, no final, adquirem carga de mesmo sinal. Se esse aqui tiver negativo, esse aqui esse tiver negativo, esse aqui vai ficar eletrizado com carga negativa também. Então, sempre a carga é dividida, ó. Então, vai dividir, se eu tiver 2 corpos, vai dividir por 2. E se eu tiver 4 corpos eletrizados entrando em contato, vai somar as cargas e dividir por 4. Se tiver 1000 corpos eletrizados em contato, soma as cargas e divide por 1000. Então, a divisão é pelo número de corpos eletrizados. Então, a fórmula matemática da eletrização por contato é essa aqui, ó. Lembra que carga elétrica, se você não lembra, carga elétrica é representada por um Q. Para eu achar a carga final dos 2 corpos, eu tenho 2 corpos e eu entrei eles em contato. Para eletrizar por contato, pelo menos um dos corpos tem que estar eletrizado. Aí você pega a carga do primeiro, soma com a do segundo e divide por 2. É uma média aritmética. Então, vou fazer um exemplo com vocês. Então, aqui, ó. 2 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fio perfeitamente isolante em um ambiente seco. Em determinado instante, a esfera A, com carga de 20 microcoulomb, toca a esfera B com carga de menos 2 microcoulomb. Após alguns instantes, retorna à posição inicial. Qual a carga final das 2 esferas depois do contato? Então, primeiro, vamos fazer o contato entre A e B. Para fazer o contato entre A e B, o que acontece? Você soma as 2 cargas e divide por 2. Então, só recapitulando aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui. Olha, então, a esfera A seria a carga 1, né? Que é 20 microcoulomb.
A esfera B seria a carga 2. E se trocar, não tem problema, é adição, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, o que que você vai fazer? 20, que é a primeira, mais, né? A segunda, que é menos 2. Mais vezes menos dá menos. Então, já pode pôr 20 menos 2 dividido por 2. 20 menos 2, 18. Dividido por 2, 9. Então, a resposta 9 microcoulomb, porque a carga elétrica aqui está em microcoulomb. Viu como é fácil? Só somar as duas, ó, 20 menos 2, 18, dividido por 2, 9. Então, se eu tiver um objeto eletrizado com carga de 20 microcoulomb, encostar em outro corpo eletrizado, esse com carga positiva, em um com carga negativa, se eu tenho um positivo e encosto em um negativo, a carga final sempre vai ser igual, mas vai ficar positivo ou negativo? Sempre de quem tem maior carga. Se o 20 é maior que o menos 2, então a carga final vai ser positiva. Se fosse menos 20 mais 2, a carga final seria negativa. Então, a carga sempre é do corpo mais eletrizado. E não saiu o título aqui? Deixa eu ver se veio depois o título. Não, esqueci de colocar. Esse último processo de eletrização é chamado de eletrização por indução eletrostática. Todo corpo eletrizado atrai um corpo que não está eletrizado, que é chamado de corpo neutro, por indução eletrostática. O que é a indução eletrostática? A indução ocorre a separação das cargas no corpo neutro, porque você aproximou, não? No atrito você esfrega, no contato você encosta, na indução eletrostática você aproxima. Então, você aproxima um corpo eletrizado de um corpo que está neutro. Lembra que o corpo está neutro, tem a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Ao aproximar, por exemplo, o objeto A com carga elétrica negativa de um corpo B que está neutro, carga negativa atrai carga positiva e repele carga negativa. Então, repele carga, ou carga negativa atrai carga positiva e repele carga negativa. Então, o corpo B, que estava neutro, ele é chamado de induzido, e o corpo A, que é eletrizado, é chamado de indutor. Quando você aproxima o indutor do induzido, acontece a separação das cargas no corpo B. Essa separação das cargas é chamada de indução eletrostática. Aí o B fica eletrizado positivamente de um lado e eletrizado negativamente do outro. Para você tornar o corpo B eletrizado, porque se eu aproximar, afastar o A aqui, as cargas se misturam de novo. Para eu tornar esse corpo eletrizado, eu tenho que ligar na terra. É o único dos processos que eu preciso do solo para tornar o corpo eletrizado. Aí, quando você liga na Terra, a Terra tem cargas positivas e negativas. Então, a carga positiva que tem na Terra vai atrair a carga negativa, porque essa aqui está atraída por essa, e elas vão descer para o solo. Então, essa carga B vai perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica com excesso de carga positiva, porque não era igual. Um pouco desceu para o solo, então vai ficar menos. Então, o corpo B vai se tornar eletrizado positivamente. Então, o B estava neutro, com a mesma quantidade de carga positiva e negativa. A carga negativa foi repelida ou empurrou, a carga positiva foi atraída. Aí você liga o objeto no solo, faz um fio terra, aí a carga negativa, qualquer material, você pode usar até uma mão de uma pessoa serve. Aqui tá usando a mão, mas esse suporte aqui é isolante. Aqui também é isolante para não entrar em contato com o solo. Aí carga negativa desce para o solo, então o B fica com carga positiva e o A, que estava negativo, permaneceu, porque você não encostou, ele não vai perder carga. Então, atrito e indução, os dois adquirem carga de sinal contrário. Contato é o único que a carga é dividida e ambos ficam com cargas elétricas de mesmo sinal. Então, ó, só recapitulando, você tem um corpo neutro que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Aí se aproxima um corpo de carga negativa. A carga positiva vai ser atraída, a carga negativa vai ser repelida. Você liga no solo. Aí, quando você liga no solo, cargas negativas vão descer para o solo e no final os dois ficam eletrizados com carga de sinal contrário. Se o indutor é negativo, o induzido vai ficar com carga positiva. Olha, mostrando então, aquele exemplo eu coloquei aqui novamente, que você atrita a régua
e aproxima do papelzinho. No papelzinho vai acontecer esse processo aqui, ó, a separação das cargas. Aí a carga de sinal contrário, ó, tá mostrando aqui, carga negativa, atrai carga positiva. Então, se a régua tiver negativa, vai atrair carga positiva do papelzinho. Se a régua tiver positiva, vai atrair carga negativa do papelzinho. Então, todo o corpo eletrizado atrai o corpo neutro por indução eletrostática. Bom, dentro dos processos de eletrização era isso. Se você tiver dúvida, você pode me mandar mensagem pelo WhatsApp que eu estarei respondendo hoje ainda. Vou ver se eu consigo fazer isso. E o próximo, sei que está cansativo, mas eu vou revisar tudo. Você assiste um pouco, né? Vai estar gravado. Você descansa, bebe uma água, faz um lanche, volta e assiste o restante. Eu vou gravar tudo de uma vez. Então, agora é sobre a carga elétrica. Repetindo, eu falei que o corpo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele é um corpo eletricamente neutro. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. O corpo eletricamente neutro, ele tem a mesma carga positiva e negativa, ou seja, a mesma quantidade. Se o corpo tiver 1 milhão de prótons, ele tem que ter 1 milhão de elétrons, ele está eletricamente neutro. Se ele tiver 1 milhão de elétrons e 900 mil prótons, ele está eletricamente carregado. Então, toda vez que um corpo tem um número de prótons e elétrons diferente, ele é um corpo eletrizado. E vamos lembrar, cargas iguais, repulsão. Então, próton com próton se repele, elétron com elétron se repele. E cargas diferentes de atração. Então, um próton com carga positiva, um elétron com carga negativa, né, que tem carga negativa, eles se atraem. Só que o próton e o elétron, eles têm uma carga igual, só muda o sinal. Essa carga, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa carga, ela é chamada de carga elétrica elementar. Então, é esse Ezinho aqui, ó, que tá um E maiúsculo, mas esse Ezinho aqui, ó. Esse valor aqui, ó, ele é fixo. Então, é a carga do próton e do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a menor carga elétrica existente. Para você saber o quanto um corpo está eletrizado, é para você achar a carga elétrica do corpo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa carga e multiplicar pela quantidade de elétrons em falta ou excesso no corpo. Quanto mais elétrons em falta e excesso, maior é a carga. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, se for faltando um elétron, se faltar 2, já é 2 vezes 1,6. Se faltar 5 elétrons, 5 vezes 1,6. Se faltar 1 milhão de elétrons, 1 milhão vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa fórmula para você calcular a carga elétrica de um corpo eletrizado. Basta você pegar a carga do próton ou do elétron, que é chamada carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e multiplicar pelo número de elétrons em falta ou excesso no corpo eletrizado. Então, o próton, ó, carga elétrica do próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Carga elétrica do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O próton e o elétron têm mesma carga elétrica, só que o próton, carga elétrica positiva, e o elétron, carga elétrica negativa. Então, vamos supor que eu quero calcular a carga elétrica desse corpo aqui, ó. Ele está eletrizado. Está mostrando que ele está com excesso de 4 elétrons. Lembra que o que está representando aqui sempre é o excesso de carga. O corpo eletrizado, ele possui prótons, possui elétrons, só que um é maior do que o outro. No caso desse aqui, ele tem 4 elétrons a mais. Então, vamos supor que ele tem 1 milhão de prótons, ele vai ter 1 milhão e 4 elétrons. Ele tem 4 elétrons a mais. E eu quero saber com que carga esse corpo está eletrizado. Vamos lembrar? Carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb positivo. Aqui o que eu tenho? Eu tenho excesso de elétron. Se eu tenho excesso de elétron, significa que esse corpo arrancou elétron de algum outro. Então, ele está com excesso de elétron. Então, a fórmula Q é igual a N vezes E. Esse N é 1... Ai, voltei aqui. Dei clique sem querer. Esse N é o quê? 1, 2, 3, 4 elétrons. Ó, 4.
4 elétrons em excesso, vezes o E. O E é quem? Carga elétrica elementar do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, matematicamente falando, como é que eu faço para resolver? Cadê minha caneta? Aqui, resolver. Ó, então eu vou pegar o 4 e multiplicar pelo 1,6. Então, vou fazer 1 vezes aqui, ó. Então, 4 vezes 1,6 dá 6,4. E mais aqui, porque o 4 é positivo, vezes menos, vai dar menos. Como não tem potência para eu juntar, eu repito a potência, 10 a menos 19. E se eu tivesse uma potência aqui, vamos supor que tivesse 4 vezes 10 a 5, aí você tinha que fazer 5 menos 19 e pôr aqui. Então, os expoentes, a gente, na multiplicação, a gente conserva a base, somos expoente. Vamos fazer uma aqui, vamos ver se eu consigo. O cobalto é um elemento químico muito utilizado. Esse aqui eu esqueci de colocar o número, mas ele é um da lista que eu passei para vocês. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27. Então, isso aqui é importante. Ó. O que é falar o número atômico é 27? Número atômico é dado pelo número de prótons. Então, significa que esse átomo tem 27 prótons. Se ele tem 27 prótons, automaticamente ele vai ter 27 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons num corpo não eletrizado. E a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, o valor que eu falei agora. Então, eu quero a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto em valor absoluto é... O que é valor absoluto? Eu vou achar o valor, como a carga é negativa, eu vou achar o resultado negativo. Em valor absoluto, em módulo, ou seja, sem sinal. Pode ver que não tem um sinal negativo aqui. A minha resposta é negativa, mas eu quero só o valor absoluto, ou seja, só o número. Então, vamos lá. Ó. Eu não sou muito boa para escrever isso aqui, mas vamos lá. A carga é igual, né? O N, que é o número de elétrons, vezes a carga elétrica elementar. Então, vamos. A carga, né? O que eu estou procurando é igual. Quantos elétrons? O exercício falou que é 27 o número atômico. Então, são 27 prótons. Isso automaticamente é 27 elétrons. 27 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, agora... eu esqueci do 1,6. Ó, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu coloquei só o 10 a menos 19. Vou colocar 1,6 aqui. Não altera não, tá? É 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu esqueci do 1,6, você pode pôr no final. Seria aqui, ó, 27 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, o que eu faço? Eu multiplico o 27 pelo 1,6. Então, multiplicando 27 por 1,6, vou colar a resposta aqui, ó. Vai dar 43,2. Então, vai dar 27 vezes 1,6, dá 43,2. Eu não vou fazer a continha porque eu não estou muito boa nessa caneta, não. Vezes 10. Ó, não tem nenhuma potência, então menos 19. Aí, lembrando que a minha resposta, ela está na notação científica corrigida mantissa. Mantissa é esse número aqui que acompanha a potência. E a mantissa diz que, a regra da mantissa, que esse número tem que ser maior que 1 e menor que 10. Tá 43, então eu tenho que voltar a vírgula uma casa aqui, ó. Voltando a vírgula uma casa, dá 4,32. Vezes 10. Se eu volto a vírgula uma casa, eu tenho que somar uma casa no expoente, ó. Então, fica mais 1 menos 19. Mais 1 menos 19, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, dá menos 18. Então, menos 18
Ó, então qual que é a alternativa? 4,32 viu que aqui, ó, é sacanagem, ó, menos 18, menos 19, menos 20, menos 18, menos 19. Então, deu 4,32 vezes 10 a menos 18. Então, é a letra D. Se você errar, ó, você poderia colocar menos 20 e achar que a sua resposta era a letra C. Então, se você caminha a vírgula para a esquerda, você diminuiu o número. Se você diminui o número, você aumenta no expoente. Então, você aumenta uma casa no expoente, mais um com menos 19, menos 18. O menos 18 é maior que o menos 19, então eu aumentei o meu expoente. Então, eu fiz aqui, já deixei pronto para mostrar para você direitinho, ó. Então, a carga, N vezes E, o N é o número de elétrons, 27, vezes 1,6, vezes 10 a menos 19. Lá eu errei, pus 1,6 de cá. 27 vezes 1,6, 43,2, menos 19. Volta uma casa, soma uma casa no expoente. Então, vai dar 4,32 vezes 10 a menos 18 Coulomb. Agora, eu tenho um outro exercício que eu quero determinar a quantidade de elétrons. Quantidade de elétrons, eu quero saber quantos elétrons um corpo deve perder, ó, deve ser perdido para que adquira uma carga positiva, ó, isso é importante, com esse valor aqui, ó. Então, eu quero saber quantos elétrons. Quando pergunta quantos elétrons, é o valor do N que está procurando. Aí, então, vou de novo, a carga é igual a N vezes o E. Qual que é a minha carga? Eu tenho aqui, ó. Isso aqui é o valor da minha carga. Então, a minha carga é 2,56. 2,56 vezes 10 a menos 10. Gente, vocês me desculpem, porque não é fácil usar isso aqui. Ainda mais eu que sou canhota. Não sei se faz diferença, não. Vezes 10 a menos 10. É porque eu tô usando o mouse com a mão direita. Então, é mais difícil para mim. O N é o número de elétrons que eu estou procurando, vezes a carga elementar. Qual que é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Sempre esse Ezinho não muda. Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, agora, o N é igual... Ó, quem está multiplicando passa dividindo. Então, é a carga dividido pela carga elementar. Então, é 2,56 vezes 10 a menos 10. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 2,56 dividido por 1,6. Deixa eu ver quanto que dá 1,6. Então, aqui, ó, o N é igual 1,6 vezes 10. Eu não tô fazendo a continha, porque senão espicha demais o vídeo. Ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vou fazer aqui, ó. Fica menos 10 em cima, né? Aí, menos o expoente de baixo, porque eu vou subtrair. Menos 19. Então, dá o quê? Menos 10, menos vezes menos, mais 19. Menos 10 mais 19, sinal diferente, conserva o sinal do maior, subtrai. 19 menos 10, 9. Então, vezes 10 elevado a 9. 1,6 vezes 10 a 9. Ah, e um detalhe. Não, tá certo. 1,6 vezes 10 elevado a 9. Então, é a letra D. Aqui é... Nossa, naquela anterior eu esqueci de pôr o sinal de menos, né? É porque pediu em... Verdade, pediu em valor absoluto. Porque, na verdade, a carga
teria que ser menos aqui, né? Aí você coloca o menos. Quando pede em valor absoluto, é em módulo, aí não precisa de colocar o sinal de menos, tá? Mas se não fosse em valor absoluto, a carga era menos 4,32 vezes 10 a menos 18. Certo? Ó, aí aqui, o que acontece? Então, o que a carga é igual a N vezes E. Eu substituí a carga, substituí o E, passei dividindo. Esse autor ele já coloca aqui, ó, quem que é o meu N? O E está multiplicando, ele passa dividindo. Para eu achar o número de elétrons, sempre eu pego a carga e divido pela carga elementar. O exercício me deu uma carga de 2,56 vezes 10 a menos 10, dividido por 1,6, que é a carga elementar, vezes 10 a menos 19. 2,6 eu vou dividir, né, por 1,6, que dá 1,6. Divisão de potência, mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 10, menos 19. Quando eu falo menos, menos, dá mais. Então, menos 10 mais 19, 9. Então, dá 1,6 vezes 10 elevado a 9 elétrons. Então, essa é a carga. Último assunto, lei de Coulomb. Então, eu já falei que cargas iguais dá a força de repulsão. A força de repulsão é orientada com um vetor para fora. Cargas de sinal diferente, força de atração. Força de atração é simbolizada com um vetor para dentro. Aí, não vou falar essa fórmula agora não. Esse cientista francês aqui, Charles Augustin de Coulomb, desculpa aí. Ele descobriu que essa força, a força de atração ou de repulsão, aqui no caso de repulsão, ela é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. O que significa? Quanto maior for a carga elétrica, maior vai ser a força. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E ela também depende do meio. Esse K, que é chamado de constante eletrostática, representa o meio em que as cargas estão. Para descobrir essa fórmula aqui, Charles Augustin de Coulomb fez um experimento chamado balança de torção, onde ele colocou partículas eletrizadas, esferas eletrizadas suspensas e através da repulsão entre elas, ele calculou a força. E aí ele conseguiu descobrir que ele aumentava a distância, que essa força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. E se ele aumentava as cargas, aumentava o valor da força. Então, a lei de Coulomb, resumindo, se você tem dois corpos eletrizados, o primeiro eu chamo de carga 1, a carga dele, o segundo de carga 2. Esses dois corpos estão separados por uma distância d. Quanto que vale a força elétrica? Aqui está mostrando uma força de atração, o vetor para dentro. Como que vale essa força? Para eu saber, eu vou pegar a carga 1, multiplicar pela carga 2, dividir pela distância ao quadrado. E esse valor é multiplicado por uma constante eletrostática. Ó, essa força é medida em Newton. Essa constante eletrostática, que depende do meio, é medida em Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Esse D, a distância, é a quantidade de metros que separa uma carga da outra. Esse Q1 e esse Q2 é a carga do primeiro objeto e a carga do segundo objeto. Em sala, nós não usamos essa forma desse jeito. O Q separado, a gente usou assim, ó. Foi assim que eu usei na sala de vocês, ó. Então, a força elétrica, para eu calcular a força de atração ou de repulsão entre dois corpos eletrizados, o exercício vai me fornecer a constante do meio. No vácuo, é a resposta da questão de número 3 da lista de Coulomb, o número 4, não sei, que pede o valor da constante eletrostática no vácuo. É 9 vezes 10 a 9. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Mas basta você saber 9 vezes 10 a 9. A força, essa força vai ser medida em newtons. Carga 1 e carga 2 tem que ser medida em Coulomb e a distância ser medida em metros. E essas cargas são em módulo. Então, se eu tiver que calcular a força de atração entre uma carga positiva e uma negativa, eu não vou colocar o sinal nem de mais nem de menos, é só o valor das cargas. Então, vamos entender essa questão da força ser inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Então, eu tenho duas partículas eletrizadas, uma com carga positiva e a outra com carga negativa. Eu falo que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Se eu tenho uma distância de 1 metro e eu tenho uma força de atração de 360 newtons, se eu dobrar a distância, se eu passar para 2 metros, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, quando eu dobro a distância, a força, como é inverso, então, se eu multiplico por 2, eu vou dividir, porque é inverso. Só que inverso ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, se eu dobrar a distância, ou seja, se de 1 passar para 2, aqui vai dividir por 4. Então, é o inverso. Enquanto 1 multiplica, se eu multiplicar a distância, a força divide. Só que não é se eu multiplicar a distância por 2, a força vai dividir por 2. Se eu multiplicar a distância por 2, a força vai dividir por 4. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, 360 dividido por 4, 90. Então, se a distância for 1 metro, a força é 360 newton. Se a distância passar, se eu dobrar a distância entre as partículas aqui, ó, esse D, era 1 metro, passou para 2. Então, o que vai acontecer? Se eu dobrei a distância, passou para 2 metros, a força caiu 4 vezes. 360 dividido por 4, 9. E se eu triplicar a distância, o que acontece? Ó, 3, eu tripliquei a distância, multipliquei por 3. O que vai acontecer? 3 ao quadrado vai dar, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, o 9 vai estar aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre 9, ou seja, a força vai dividir por 9 aqui, ó. Então, vou dividir por 9. 3 ao quadrado, 9. Aí, então, eu vou pegar 360 e dividir por 9. 360 dividido por 9, 40. Então, ó, 1 metro, 360. 2 metros, 360 dividido por 4, que dá 90. 3 metros, 360 dividido por 9, que dá 40. 4 metros seria como? Ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou dividir por... Nossa, meu 16 ficou bom ali, né? Eu vou dividir por 16. Então, 360 dividido por 16, 22,5. 5 ao quadrado, 5... Nossa, não consegui fazer um 5. 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, né? 5 vezes 2, não. Tá? Tem aluno no terceiro ano que fala 5 ao quadrado, 10. 5 ao quadrado, 25. Então, vou pegar o 360 e dividir por 25. Pode fazer aí que você vai ver que dá certo. 360 dividido por 25, 14,4. Então, quando você aumenta a distância, a força diminui. Quanto mais distante, menor é a força. Só que ela diminui com o quadrado da distância. Dobrou a distância, 2 ao quadrado, 4. Então, a força divide por 4. Aí, o gráfico da lei de Coulomb fica assim. Olha, então vamos entender. Se a distância é D, a força é F. Se a distância dobrar, a força divide por 4. 2 ao quadrado, 4. Se a distância triplicar, 3 ao quadrado, 9. A força divide por 9. Se a distância quadruplicar, 4 ao quadrado, 16. Então, a força divide por 16. Dobrou a distância, a força 4 vezes menor. Triplicou a distância, a força 9 vezes menor e assim sucessivamente. Agora, nós vamos fazer um exercício da lei de Coulomb. Também tá, acho que é o 7, não me lembro. Eu esqueci de colocar a numeração, mas está na lista de vocês. Duas partículas eletrizadas estão a uma distância de 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então, essa distância aqui é quanto? 3 vezes 10 a menos 3 metros. Já está em metro, ótimo. E elas estão separadas, e elas têm uma carga de 2 nanocoulomb cada uma. Ó, 2 nanocoulomb, 2 nanocoulomb. Vamos lembrar, eu passei para vocês, o nanocoulomb vale 10. Quem lembra? 10 a menos 9. Microcoulomb, 10 a menos 6. Milicoulomb, 10 a menos 3. Picocoulomb, 10 a menos 9.
Então, a carga é 2 vezes 10 a menos 9. Aqui também, né? 2 vezes 10 a menos 9. Aí eu quero saber qual que é a pergunta do exercício. Determine a intensidade da força elétrica. Então, quem que eu tô pedindo? Eu quero o F. Minha imagem ficou grande, acho que não vai caber aqui. Deixa eu ver se eu deixei um slide ou se eu já deixei pronto. Já deixei pronto, ó. Então, vou repetir. Essa constante eletrostática no vácuo, ela sempre tem o mesmo valor. 9 vezes 10 elevado a 9. Gente, olha. O autor, esse aqui eu peguei um exercício resolvido na internet para ficar mais fácil, para acelerar, e o autor colocou 9 vezes 10 a menos 9, mas está errado, tá? É 9 vezes 10 a 9 aqui, ó, positivo. Então, a constante, 9 vezes 10 a 9. Professor, e se não for o vácuo e nem o ar, for a água, por exemplo, se eu tiver 2 corpos de eletricidade dentro d'água, aí essa constante eletrostática muda. É 1,6 vezes 10 a 8, não tenho certeza não, mas o exercício traz para você, você não precisa decorar. Aí, vezes o módulo da carga 1. Ó, qual que é a carga 1? Positiva, 2 vezes 10 a menos 9. Então, se é 2 vezes 10 a menos 9, então eu vou colocar, ó, 2 vezes 10 a menos 9. A outra carga é a mesma. Ó, qual que é a outra carga? A outra carga também é positiva, 2 vezes 10 a menos 9, porque é 2 nanocoulomb também. Então, constante, 9 vezes 10 a 9. Carga 1, 2 vezes 10 a menos 9. Carga 2, 2 vezes 10 a menos 9. E a distância? Qual que era a distância que separava as duas cargas? Ó, 3 vezes 10 a menos 3. Como já está em metro, não precisa de você transformar. Professora, se na prova tiver um que não tiver em metro, por exemplo, for 20 centímetros, aí você tem que dividir por 100, né? Para passar para metro, se tiver de centímetros. Se for 30 milímetros, divide por 1000. 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro tem 1000 milímetros. Faz regrinha de 3, 1 metro, 100 centímetros. X metro, 20 centímetros. Então, só divide por 100 direto. Bom, vamos lá então. O que esse autor aqui fez? Eu faço assim, ó, 9 vezes 2 vezes 2. Ele separou, 9 vezes 2 vezes 2. Aí eu vou fazer 10 a mais 9 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 9. Ele colocou, o que ele colocou? Ele colocou aqui 10 a menos 9. Ó, 9 vezes 2, 18. Ah, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar esse 9 aqui com esse 9, ó. Por quê? 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 2, menos 6. Tinha esquecido de falar da distância. Porque a distância é 3 vezes 10 a menos 3, só que é ao quadrado. Então, eu vou fazer 9 vezes 2 vezes 2, ó. 9 vezes 2 vezes 2. 10 a mais 9, multiplicado por 10 a menos 9, multiplicado por 10 a menos 9. Esse 9 com esse 9 eu posso cortar. 10 a mais 9 com 10 a menos 9 eu posso cortar também. E aí fica quanto? Ó, 2 vezes 2, 4. Desculpa. E aí sobrou quem aqui? 10 a menos 9. Ele fez um passo direto, mas eu vou fazer, ó. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 10 a menos 6. Aí, aqui é como se fosse 1 vezes 10 a menos 6, né? 9 por 9 dá 1. Então, vai dar 4 vezes 10, ó, menos 9 com menos 6. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai expoente. Então, fica menos 9 menos 6. Então, dá menos 9, menos vezes menos, mais 6. Quando que é menos 9 mais 6? Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, 10 a menos 3. Ele errou o sinal aqui, mas no final deu certo. Força é medida em newtons. Professor, isso na prova não dá para cortar, não dá para cancelar. O que eu posso fazer? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 36 dividido por 9, 4.
se não desse para cancelar aqui, ó, você soma tudo em cima e depois o resultado você subtrai do lado de baixo. Ah, é que meu slide ficou trocado. Aqui que eu tinha deixado espaço. Agora eu já resolvi. Então, aqui, jogar na forma. Aqui que eu tinha deixado espaço para eu resolver para vocês. Mas é aquele exercício que eu acabei de resolver. Não, né, não. Não, não é. Não é. É. Deixa eu ver qual que é 10. Não, né, não. É outro. Olha, desculpa aí, ó. Duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros. Ah, legal. Era isso que eu queria fazer com vocês, ó. Então, qual que é a minha distância? Minha distância é 10 centímetros. Então, 10 centímetros. 10 centímetros eu tenho que dividir por 100, meu Deus, para passar para metro. 10 dividido por 100 dá 0, se botar vírgula, duas casas, dá 0,1. Eu vou jogar em notação que eu acho mais fácil. Se bem que vocês vão fazer em casa, vocês não vão obedecer a regra de não usar calculadora, né? Se você quiser deixar o 0,1, eu vou usar como nós fizemos em sala. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Tem uma casa após a vírgula, então, menos 1. Então, vamos lá, ó. A força é igual. Constante eletrostática. Nesse exercício aqui, ela tá bem pequenininha aqui, ó. 9 vezes 10 a 9. Então, a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes... Qual que é a carga 1? 3 vezes 10 a menos 8. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 8. Vezes carga 2. Qual que é a carga 2? 3 vezes 10 a menos 9. É em módulo, mas como elas já são positivas, então não muda nada. Se fosse negativa, não tinha o sinal de menos, tá? Ah, e uma coisa, tem aluno que faz os exercícios, deixa as vírgulas zero. Tipo aqui, ó, 3,0. Não precisa. Esse vírgula zero não tem valor significativo, você pode tirar do número. Qual foi a distância? 1 vezes 10. Vocês devem estar ouvindo o miadinho do meu gatinho. Ele é novinho, tá sem a mãe. Vão perdoando aí, que minha casa, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu tenho gato. Ó, a força... Então, a força vai ser igual. Aí, ó, então o que que eu faço? 9 vezes 3 vezes 3. Então, ó, vou fazer de cá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Ou então você faz 81. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vezes 10. Divisão de potência de mesma base. Ah, aqui, ó. 10 elevado a 9, 10 a menos 9, pode cortar. E se não puder cortar, soma tudo. Então, vai sobrar quanto? 10 a menos 8. Dividido, né? 1 ao quadrado, 1. Vezes 10. Aqui eu faço menos 1 vezes 2, menos 2. Professora, mas não seria menos 1 ao quadrado que dá 2, porque base negativa de expoente par? Não. 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado é 1 vezes 10 a menos 1, vezes 1 vezes 10 a menos 1. Multiplicação você soma, então fica menos 1 com menos 1, daria menos 2. Então, você pode fazer direto aqui, ó, 1 vezes aqui, ó. Agora, a força, acho que vou passar coronavírus para vocês, hein? Tô tossindo. A força é igual, 81 dividido por 1, 81. Vezes 10. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 8, menos 2. Então, dá menos 8, mais, menos vezes menos, mais 2. Sinal diferente, conserva o sinal do maior, subtrai. 8 menos 2, 6. Então, vai dar menos 6.
Você pensando na notação científica, lembra, volta uma vírgula, soma uma casa no expoente. Então, fica mais um, porque tá 81, pode ser maior que 10, menos 6. Sinal do maior, então vai dar menos 5. Então, 8,1 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Essa é a minha resposta. Vamos recapitular? Nossa, mas que letra bonita, hein? Tudo bem. Ó, eu quero achar a força de repulsão, porque as duas são positivas, entre duas corpos eletrizados. Carga 1, carga 2, distância ao quadrado. É a lei de Coulomb. Essa constante é 9 vezes 10 a 9. Tá escrita aqui. E, porque fala que é no vácuo. A distância entre elas é 10 centímetros. Você precisa dividir por 100 para passar para metro. 10 dividido por 100 é 0,1. Professora, se na hora da prova eu não quiser jogar 0,1, o que eu faço? Transformar em potência. Coloca 0,1 aqui, aí fica 0,1 ao quadrado. Eu coloquei em notação, 0,1 fica 1 vezes 10 a menos 1. Então, dá 1 vezes 10 a menos 1, só que a distância é ao quadrado. As duas cargas, 3 vezes 10 a menos 8 e 3 vezes 10 a menos 9. 3 vezes 10 a menos 8, 3 vezes 10 a menos 9. Cortei 10 a 9 com 10 a menos 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aí sobrou menos 8. Aí menos 1 ao quadrado, menos 2. Aí, menos 8, menos 2, porque divisão conserva a base, subtrai. Menos vezes menos, mais. Menos 8, mais 2, menos 6. 81 vezes 10 é menos 6. Volta a vírgula uma casa. Voltou a vírgula uma casa, soma uma casa no expoente. Mais 1 com menos 6, menos 5. Então, a força é 8,1 vezes 10 a menos 5 newton. Pronto, acabou. Se tiver alguma dúvida, posta para mim. Pode mandar um áudio, pode mandar uma imagem de algum exercício, quem estiver estudando. Boa sorte na prova de amanhã. Dá uma estudadinha sobre blindagem eletrostática, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu sei que tá comprido, mas é rapidão. Alguma coisa aqui de blindagem eletrostática. Eu acho que eu tinha planejado uma aula. Deixa eu ver aqui. Aqui não, eu acho que foi o ano passado, 2019. Aqui, raios, blindagem eletrostática. Apresentação do começo. Aqui eu expliquei o que era raio, eu vou estar cobrando mais de vocês, é o fenômeno blindagem eletrostática, tá? E essa aula eu tinha planejado para vocês. Benjamin Franklin, né, quem fez a pesquisa sabe que ele empinou uma pipa, né, num dia de tempestade, e ele capturou cargas elétricas, que ele carregou uma garrafa de Lender, né, balançou a chave e ele descobriu o poder das pontas e inventou o para-raio, né, Benjamin Franklin. Através do poder das pontas, ele inventou o para-raio, que as cargas sempre se acumulam nas regiões pontiagudas, por isso que árvores, prédios atraem muita tempestade. Se você estiver num campo aberto, você é o ponto mais alto, o raio vai cair em você. Raio caindo na árvore, uma pena a gente não poder tido tempo de trabalhar direitinho essa aula, né? Mas vocês fizeram a pesquisa, espero que vocês tenham encontrado, tá vendo? Raio sempre procura o ponto mais alto e mais pontiagudo para cair. Uma curiosidade. O Brasil é um dos países mais atingidos por raios no mundo e apresenta uma taxa média de 500 milhões de raios por ano. 10 milhões de volts tem um raio, 10 mil quilômetros por segundo é 1/3 da velocidade da luz, 400 quiloamperes, que é 400 mil amperes, e chega a atingir 30 mil graus Celsius. Falando sobre o para-raio. Aí, blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática, também conhecida como gaiola de Faraday, né? O cientista Michael Faraday,
Ele falou que se você estiver no interior de um condutor oco, o campo elétrico é nulo. Ou seja, você estiver dentro de alguma coisa metálica, mas for oca, você não leva choque se esse objeto metálico for eletrizado. Aí tem várias especulações. E algumas falam que, para provar que ele estava falando a verdade, ele entrou dentro de uma gaiola, daí chamado gaiola de Faraday, e onde foi dado milhares de volts de descarga elétrica e ele não recebeu nenhum choque, nada. E aí, quando ele falou isso, a comunidade científica não acreditou. Tem lugar que fala que ele colocou o filho dele de 5 anos diante da comunidade científica para provar. Tem lugar que fala que ele mesmo que entrou. Aí, como que é esse fenômeno? Por que que a pessoa dentro de um objeto oco, ele sendo metálico, ele não leva choque? Porque as cargas se distribuem tudo pela parte metálica. Então, no condutor, o campo elétrico oco, o campo elétrico é nulo. Aí, aqui tá mostrando, ó, o cara tá dentro de uma gaiola, então descarga elétrica, ele não leva choque. Aqui mostrando esse cara aqui, ele faz mágicas, né? Então ele recebe descarga de milhares de volts e fala que ele não leva choque, mas na verdade ele tá com uma roupa aqui, ó, metálica, que serve de gaiola. Aqui é uma apresentação científica, onde uma feira de ciência, onde você chega na gaiola e uma bobina de Tesla te dá milhares de volts aqui e você não leva choque, mostrando a gaiola de Faraday. Aqui nós fizemos, uma vez, um grupo de alunos numa feira de ciência, quando era ainda o Colégio Cristão, a gente fez uma gaiola de Faraday, com um pintinho, e ele não foi eletrocutado. A lâmpada está acesa, mostrando que realmente estava eletrizada a gaiola. Então, mostrando aqui, o cara com a gaiola. Mas o meu objetivo disso aqui era mostrar para vocês. Eu esqueci o mais importante, que quando você está, esqueci a imagem, quando você está dentro de um carro, de um avião que cai um raio, você não é eletrocutado, porque o raio, a carga distribui na lataria do carro, no avião, e escapa ou pelos pneus, ou por algum outro ponto, pelo próprio ar em forma de fagulhas, e você não é eletrocutado. Então, dentro do carro é o lugar que você está muito protegido durante uma descarga elétrica. Dentro de um avião, se cair um raio, passar debaixo de uma nuvem eletrizada, você não acontece. Só se ele atingir o motor, explodir, derrubar o avião, mas de choque você não morre. Então, esse fenômeno é chamado de blindagem eletrostática. Muita gente acha que a pessoa que está no carro, ela não leva choque porque o pneu é isolante. Pneu jamais seguraria um raio. O raio, a descarga elétrica é muito grande. Não existe um pneu que segura um raio. Se segurasse, era pior, que aí segurava. Aí você fala assim, não, o pneu é isolante, mas o raio cai, a maioria dos raios é de cima para baixo, né? Tem raio de baixo para cima também, mas a maioria do raio é de cima para baixo. Então, faria era segurar a carga elétrica no carro, então jamais protegeria. Então, não são os pneus que protegem a pessoa, tá? Então é isso, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, espero que você que assistiu até o final consiga tirar uma nota boa. E quem não assistiu, tomara que consiga lembrar, consiga ter sorte e faça uma boa prova, ok? Então, terminando a aula de hoje. Nossa, já deu 1h08. Praticamente uma aula, né? Então tá, fiquem com Deus. Vou me mostrar aqui. Fiquem com Deus. Boa prova amanhã. Tomara que dê tudo certo. Tomara que não dê nada errado na prova. Reveja esse vídeo se você tiver com dúvida. Veja os exercícios que vocês fizeram. Alguns alunos só copiaram. Eu sinto muito, depois vai tirar nota baixa na prova. E manda dúvidas se você tiver para o meu número do WhatsApp, que eu vou estar respondendo, tá bom? Fique com Deus, até mais. Boa tarde.